Foi isso que ele disse sobre esposa e filhos. Eu amo mais a minha esposa do que os meus filhos. Outra coisa que o pós-moderno não consegue entender. Como é que você vai amar os frutos mais do que a árvore, né? É uma forma simplória de explicar. Mas, na verdade, quando você diz que ama mais os filhos do que o seu cônjuge, e isso é uma visão deturpada, você, consequentemente, vai ser uma referência negativa de matrimônio para os seus filhos. O ideal é que eles crescessem vendo como os pais se amam acima de tudo, para que eles reproduzissem isso quando eles saírem do seu núcleo familiar. Porque veja, quando uma pessoa hoje diz assim, eu amo mais os meus filhos porque o meu cônjuge pode me trair e ir embora, ou amanhã ou depois meu marido me larga e eu não tenho mais ele, mas os filhos ficam. É uma visão completamente deturpada, né? Porque a verdade é que um dia você saiu do núcleo familiar dos seus pais, constituiu o seu núcleo familiar, que tem como base o matrimônio, e um dia os seus filhos farão a mesma coisa. Então, um dia, os seus filhos provavelmente se apaixonarão por uma pessoa e eles sairão do seu núcleo familiar. Mas num casamento... Formarão uma nova família. Uma nova família. Sim. Mas num casamento forte, o cônjuge fica. Então, você não está mais com seus pais, os seus filhos vão embora, mas quem fica é o cônjuge até a morte, num casamento forte. Tendo em vista isso, é óbvio que a sua prioridade, a primazia do seu amor dentro dessas hierarquias deve ser Deus, depois o seu cônjuge, depois os seus filhos. Eu deixo muito claro para os meus filhos que eu os amo profundamente. Eu sou capaz de morrer por eles. Mas antes deles, vem a mãe. A mãe vem primeiro. Se eu tiver que priorizar alguém, eu priorizo a mãe. E aí, de repente, a gente tem o núcleo familiar totalmente desestabilizado, porque o pai e a mãe estão a serviço dos filhos. Criou um reizinho da casa. Criou um reizinho, uma rainha. E você vê uma consequência extremamente danosa disso, são os maridos imaturos que não romperam o cordão umbilical. Sim. Então você vê aquele cara que foi tão endeusado, idolatrado pela mãe, que ele casa, mas todo dia ele toma café na casa da mãe. Alguma briga conjugal acontece, ele liga para a mãe toma partido. Por que ela está fazendo isso com você, meu filhinho? Então é uma relação completamente doentia e imatura, meu Deus do céu. Então é um resultado de um casamento, em primeiro lugar, que não foi ordenado, e aquela mãe certamente priorizou os filhos em detrimento do cônjuge, e ela criou um Enzo, ela criou o que a gente chama de um marido imaturo, que valoriza mais a mãe do que o cônjuge. Então isso se torna um ciclo destrutivo que não tem fim.